estamos vendo o modelo atômico atual e a gente parou justamente depois onde tudo aconteceu com relação às novas descobertas, né? As novas descobertas com relação ao modelo atômico, tá? A questão das regiões de maiores probabilidades de se encontrar o elétron, tá? Chamadas orbitais, tá? A não utilização mais de órbitas estacionárias, tá bom? A ideia das órbitas circulares e elípticas continuam valendo, mas não mais estacionárias, e sim que a eletrosfera é uma região de probabilidades, tá bom? Onde o elétron ele está ali, vamos dizer assim, em movimento constante, assumindo comportamento corpuscular, comportamento ondulatório, claro que uma variação de tempo, tá? Em lugares distintos, mas tudo com muita velocidade, portanto, tendo aí uma grande incerteza de se descrever o elétron, essa partícula tão interessante, não é? Vamos lá. Na questão de como é que o átomo se organiza, a gente sabe que então nós temos um núcleo e temos uma eletrosfera organizada através de energias. Essas energias, elas aumentam tanto com a distância do núcleo, como elas também aumentam com o formato da órbita, tá? Elas também aumentam com o formato da órbita. O modelo atômico, ou a contribuição do Sommerfeld, mostra que no mesmo nível a gente pode ter subníveis com energias diferentes, portanto elétrons com energias diferentes. Por quê? Porque as órbitas elípticas, elas são diferentes entre si e elas têm diferentes excentricidades, podendo então o elétron estar mais próximo ou mais distante do núcleo, e isso muda a sua energia, tá, galera? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, como é que é essa organização, como é que a gente vai estudar então esses orbitais e a distribuição dos elétrons nesses orbitais a partir daquele diagrama de energia, o diagrama de Korsakoff, o diagrama de Linus-Pauling, mais ou menos, né? O diagrama não é bem de Linus-Pauling, mas é um diagrama de flechas ou diagrama de energia, tá? Esse diagrama de energia, ele teve a participação de 3 cientistas importantes: o Korsakoff, tá? O Linus-Pauling e o Madelung. Esses 3 cientistas colaboraram para a criação desse diagrama, para a sua criação e para a sua melhora, para uma melhor adaptação, até chegar à forma que nós temos hoje, ok? Vamos lá então. Bom, a gente tem dentro da nossa organização atômica agora, seguinte, nós temos os níveis de energia, tá? E nós temos esses níveis sendo divididos em subníveis de energia. E a gente sabe que cada nível comporta um número de elétrons e que cada subnível comporta também um certo número de elétrons, né? No S são 2, no P são 6, no D são 10, no F são 14, tá bom? Mas como é que isso acontece dentro de um átomo de verdade? Por exemplo, se eu quero saber o que acontece dentro do átomo de cloro, nós temos aqui um elemento cloro, número atômico 17, tá? Vamos aprender então como organizar os elétrons dentro do átomo de cloro. Como é que eles vão ser organizados, tá? Então, a gente tem que supor algumas coisas. Primeiro, toda vez que eu escrever o elemento e seu número atômico e não indicar nada, se eu não indicar nada, é porque esse elemento se trata de um átomo neutro, tá? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui nós temos a sua distribuição eletrônica. Vamos lá. Eu vou começar distribuindo pelo nível 1, tá? O nível 1 só tem um subnível, que é o subnível 1s. Então vamos colocar um S2. Por que um S2? Nós temos que distribuir 17 elétrons ao longo dos subníveis desse átomo. 17 elétrons. Primeiro subnível cabe 2 elétrons. É importante que vocês acompanhem no caderno de vocês aí, da última aula, das nossas últimas aulas, acompanhem a distribuição que eu fiz aqui no quadro. Peguem aquela aula, tá? Vocês devem ter copiado o diagrama e acompanhem a distribuição na sequência das diagonais, que eu expliquei também nessa aula sobre essas diagonais. Então, primeiro subnível 1S2, segundo subnível
é o 2s2, depois o 2p6. E você vai contando quantos elétrons estamos colocando. Ó, já colocamos 2, mais 2, 4, com mais 6, 10. Seguindo o diagrama de energia, nós temos 3s2 e depois nós vamos para o 3p. Presta atenção, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Ele tem 17 prótons, tem também 17 elétrons. Estamos distribuindo os elétrons. Nós não distribuímos prótons, porque eles estão dentro do núcleo, tá, galera? Os prótons estão dentro do núcleo atômico. Então, a gente não faz a distribuição dos prótons, a gente sabe onde é que eles estão. O que estão distribuídos no átomo de maneira vamos dizer assim, individualmente falando, são os elétrons, tá? Então, esses a gente tem que dizer onde é que eles estão localizados por conta da sua característica fugaz, tá? Do elétron, beleza? Então, vamos continuar essa distribuição. Preste atenção que o subnível P, ele suporta 6 elétrons, mas nós temos 12 já colocados, só faltam 5. Então, aqui você não vai colocar 6, vai colocar 5, vai colocar apenas o que falta, tá? Então, assim, nós temos, ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Professor, então é isso? Então, não é obrigado a preencher com todos os elétrons? Não. A gente só preenche com todos os elétrons quando a gente tem elétrons para colocar. A gente tem que estar ligado sempre no número que aparece aqui, que é o número atômico. Entretanto, nos átomos neutros, o número atômico, que é o número de prótons, né, é igual ao número de elétrons, tá? O que é que a gente pode tirar daqui, dessa configuração eletrônica? A gente pode tirar muitas informações, inclusive para trabalhar a tabela periódica já, tá bom? Junto com essa aula, eu estou enviando para vocês uma tabela periódica para você já estudar o que acontece de informações que podem cair, por exemplo, no Enem ou em outros vestibulares, tá bom, pessoal? Vamos lá. Daqui a gente pode dizer que esse elemento tem uma camada ou um nível. Aqui nós temos o segundo nível e aqui o terceiro nível, tá? Como é que eu sei disso? Ó, esse número aqui maior indica o nível. Então, aqui nós temos o nível N igual a 1. Aqui nós temos o nível N igual a 2. Aqui nós temos o nível N igual a 3. Tá? O número maior aqui na frente indica para nós o nível, tá? Em que estamos falando. Tá certo? Muito bem. Esse nível, ele também vai indicar para nós... o nível é a camada, mas ele também vai indicar para nós o período, tá? Onde o elemento químico se encontra na tabela periódica. A tabela periódica é a melhor maneira encontrada pelos cientistas até hoje, pelos químicos, de se organizar os elementos químicos com as suas propriedades, que sejam, vamos dizer assim, dispostas de maneira tal que aqueles elementos que tenham características iguais, né, possam ser agrupados, tá? Então, a tabela periódica ela é agrupada com elementos que possuam características parecidas. Esses grupos que têm características parecidas nós chamamos de famílias ou grupos, tá? Famílias ou grupos. Na tabela periódica nós temos dois tipos de linhas. Nós temos as linhas verticais, né? Linhas verticais. E nós temos linhas horizontais, tá? Que vão formar o que a gente chama de períodos. As linhas horizontais vão formar os períodos. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui nós temos o primeiro período, que é o período onde a gente tem o hidrogênio e o hélio aqui no final. Tá? Hidrogênio e hélio, apenas esses dois elementos químicos. Essa é a primeira linha da tabela periódica. Tá? A primeira horizontal. Se vocês contarem aqui, vocês vão contar 7 linhas, tá? Que são 7 períodos na tabela periódica. Quando um elemento tem aqui, o maior número aqui, o seu último número aqui,
encerrado na sua distribuição, a gente pode afirmar que esse elemento vai estar no número correspondente a esse número quântico. Então, por exemplo, o cloro, ele terminou aqui ó, no nível 3, 3s2, 3p5. Então, o cloro ele está no terceiro período. Tá? Essa é uma análise importante que a gente pode fazer. Então, o cloro ele está no terceiro período. Tá certo, pessoal? Essa é uma informação bem importante que a gente pode fazer. Ok? Muito bem. Então, deixa eu apagar aqui o nosso primeiro esboço sobre tabela periódica. Tá? Então, aqui nessas aulas, eu vou começar a falar de coisas do átomo e também falar de tabela periódica, por que não? Tá? Por que não falar sobre tabela periódica? É muito importante que a gente conheça isso. Vamos lá. Coisas importantes aqui. Essa é a ordem de energia da distribuição. Então, aqui a energia cresce, tá, pessoal? Eu estou seguindo o diagrama de flechas, que é o diagrama de energia. Então, nesse sentido que eu botei aqui os elétrons, os subníveis, eu tenho a energia crescente, tá? Então, a energia cresce nesse sentido. Se a energia cresce nesse sentido, eu posso dizer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui uma moldurazinha nesse subnível 3p5 e vou dizer a vocês o seguinte sobre esse subnível 3p5. Esse subnível 3p5, ele é o subnível mais energético, ele é o que tem mais energia nesse átomo de cloro, tá? E ele também é o mais externo. Ele é o que está mais distante do núcleo, tá? Ele é o subnível que está mais distante do núcleo, tá certo? Por quê? Porque ele pertence ao nível 3, está mais distante do que 1 e do que os que têm 2, e está também mais distante do que o subnível S, o subnível 3S, tá? Então, vamos lá. Existem níveis que só tem um subnível, no caso aqui é só o nível 1, que é o subnível 1S, ali no caso está cheio 1S2. Existem níveis, que são todos os demais, que tem mais de um subnível. Então, os subníveis 2S e 2P pertencem ao nível 2. O subnível 3S e o subnível 3P pertencem ao nível 3, sendo que esse subnível tem mais energia do que esse, e também ele está mais externo do núcleo, porque ele sendo elíptico, o subnível P, ele é elíptico, a sua estrutura, a sua geometria, as suas excentricidades o torna esse subnível mais energético do que o subnível 3S. Bom, mas como é que a gente poderia então comparar, só olhando para cá, como é que a gente poderia achar a energia de um subnível? Preste atenção. Olha só, 3S e 3P. Eu sei que, olhando o diagrama, quando eu vou seguindo aquelas setinhas, eu estou indo na ordem de energia, né, pessoal? O diagrama de flechas, o diagrama de energia, ele segue a ordem de energia, se você seguir as setas, tá? E as setas são em diagonais. Mas existe uma forma de você conseguir obter a energia também do subnível através de equações que, de vez em quando eu dou, de vez em quando não, mas ajuda bastante. Como vocês são alunos especiais, que querem mais, querem saber mais, vamos a uma dica? Vamos a uma dica aqui, ó. Vamos trazer para cá esses dois subníveis. Eu quero saber qual é a energia do subnível 3S2. Eu quero saber qual é a energia desse subnível. Quanto é que ela vale em termos de valores relativos, tá? Existe uma forma da gente calcular as energias. É só a gente pegar o nível e somar com o subnível. Lembram que os níveis de Bohr ele chamou de N e os subníveis de Sommerfeld ele chamou de L, né? Basta a gente somar esses dois. Então eu quero saber qual é a energia do subnível 3S. A energia do subnível 3S é só eu pegar esse aqui e somar com esse aqui. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas o subnível S, ó, nós temos os subníveis S
P, D e F, tá? E eles valem L. Quanto? Lembram lá? O subnível S, subnível de origem esférico, vale 0. Subnível P vale 1. Subnível D vale 2. E o subnível F vale 3. Tá? Então, esse é o número que vale cada um desses subníveis. Eu vou dizer uma coisa a vocês agora, a novidade. A gente pode chamar isso aqui, esses números aqui, eles têm um nomezinho. A gente pode chamar isso aqui de um certo número quântico. Já eu vou dizer a vocês que número quântico é esse, o que significa esse número quântico. Vocês lembram dos níveis? Os níveis N. N vale quanto? N vale 1, N vale 2, 3, 4. Quem são esses N's? K, L, M, N, O, P, Q. Isso também são números quânticos. Olha, isso também são números quânticos. Número quântico, tá? Isso também são números quânticos. Só que eu vou mostrar a vocês que são diferentes números, mas são todos números quânticos. Números informados pela mecânica quântica. Já a gente chega lá, tá? Então, Marcelo, como é que a gente calcula a energia do subnível 3S? É muito fácil. É só pegar 3 é o nível, e somar com um subnível. O subnível é L. Quanto é que S vale? S vale L igual a 0. Então, 3 mais 0 igual a 3. Então, essa é a energia relativa do subnível 3S2. Por que energia relativa, Marcelo? Porque é o seguinte, as energias dentro de um sistema atômico são muito pequenas, né? Porque os átomos, eles são sistemas muito pequenos, né, pessoal? Então, as energias, se a gente for colocar o valor absoluto, a escala, né, é uma escala muito pequena, que a gente chama de elétron-volt. É uma escala muito pequena e a gente ia ter que usar valores elevados a potências negativas. Tá? Então, para uniformizar essas energias, a gente compara com outros sistemas de mesmo tamanho. Tá? Então, a gente acaba tendo energias relativas. É como a questão das massas atômicas. Lembram? A massa do elétron, a massa do próton e a do nêutron. A massa do próton ela é bem maior do que a do elétron, mas em valor absoluto ela é muito pequena, né, pessoal? A massa do próton é da ordem de menos 30 gramas, não, de menos 27 gramas, né? 10 elevado a menos 27 gramas. A massa do elétron é da ordem de 10 a menos 30 gramas. Então, um é 10 a menos 27, outro é 10 a menos 30, a ordem de grandeza é muito pequena. Então, para falar em valores mais interessantes, a gente fala em valor relativo. Se eu pegar a massa do próton e dividir pela do elétron, dá em torno de 2.000, tá? Na 1836. Então, a gente fala em valores relativos. Então, a massa do próton em relação à do elétron é quase 2.000 vezes maior, e a massa do próton em relação à do nêutron é 1, porque a massa deles são praticamente iguais. Tá? Então, aqui energias relativas. Qual é a energia relativa do subnível 3P5? Se alguém tiver alguma dúvida, me mande depois um recadinho, tá? Qual é a energia do subnível 3P5? Você vai pegar 3 e somar com um valor que corresponde ao seu L. O L do P, que é o número quântico aqui chamado de L, vale 1. 3 mais 1 dá 4. Beleza, pessoal? Então, a gente pode provar que a energia do subnível 3P é maior do que a energia do subnível 3S, tanto seguindo as diagonais. Como assim, Marcelo? Seguindo as diagonais, 3P aparece depois do 3S. Quem aparece depois tem mais energia. Ah, não achei muito legal não. Tem a formulazinha, somando o nível mais o subnível. Tá? Somando esse número quântico com esse número quântico. A gente tem como achar, então, as energias. Professor, fiquei curioso para saber que número quântico é esse. O que são esses números quânticos? Os números quânticos, começando aqui já uma nova introdução, né, de assuntos colaborativos do modelo atômico atual, os números quânticos são códigos matemáticos inseridos por Schrödinger para a gente poder compreender melhor
tudo que envolve os elétrons, tá? Então, esse N que nós aprendemos como sendo os níveis de Bohr, na verdade, são números quânticos. E a gente vai chamar de número quântico principal. O N é o principal número quântico. Chamaremos ele de número quântico principal. Tá, galera? Professor, por que principal? Porque é o seguinte, ó. Porque ele vai dizer para nós, ele é a primeira informação que a gente tem sobre um elétron, tá? O número quântico principal vai dizer para a gente qual é a distância do núcleo para esse elétron. É no nível 1, é no nível 2, é no nível 3? Então, o número quântico principal é um dos mais importantes, é o mais importante, tá? A partir dele a gente sabe, mais ou menos, a distância do elétron e a gente tem a noção da sua energia, tá? Ah, legal. E esse de baixo? E esse L? Esse L quer dizer o que para nós? O L, pessoal, o L, ele é o nosso número quântico. Já tem aqui a palavrinha, ó. Vou só completar. O L é o nosso número quântico secundário. Número quântico secundário. O número quântico secundário, como o próprio nome diz, ele é, vamos dizer assim, menos importante do que o principal, tá? Mas também é importante, mas porém é secundário, né? Então é importante, porém é secundário. Ou seja, é uma segunda informação. O que significa o número quântico secundário? O que é que ele quer dizer para nós? Ele quer dizer para nós, ele dá uma ideia para nós da forma, mais ou menos do formato, né, de onde os elétrons estão. O formato dos orbitais de onde os elétrons estão. Professor, mas eu não sei o que é um orbital. Olha, o orbital é uma região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Só que esses orbitais, eles têm formas geométricas, tá? Como é que são essas formas geométricas? Algumas delas são derivadas da esfera, né, de formas circulares, e outras são derivadas das formas elípticas, né, das elipses, tá certo? Professor, é mais fácil encontrar um elétron que está dentro de um orbital circular, de uma região de simetria circular, ou de uma região de simetria elíptica? Olha, com certeza é mais fácil encontrar o elétron numa região de simetria circular. Por quê? Porque é uma região mais fácil de se projetar as coordenadas, tá? É uma região de muita profundidade, porque é concêntrica ao núcleo, mais fácil de se encontrar, tá bom? Mais fácil de se prever probabilisticamente as regiões ali dentro onde pode ter elétrons. Por exemplo, uma região circular, ela não vai ter elétrons com certeza no centro, porque o centro é concêntrico ao núcleo, tá? Então, se torna uma região mais fácil de se entender. Tá certo, pessoal? Então, nós temos o número quântico principal, que são esses níveis, N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o número quântico secundário, que são esses subníveis. Existe um segundo nome, que também já foi chamado muito no passado, com relação ao número quântico secundário, que é o número quântico azimutal, tá? Esse nome, ele não é muito falado, mas ele pode cair, de repente, num texto aí, numa prova de vestibular. Você pega um vestibular com um autor de uma questão aí, um professor que escreve questões, o cara pode ser mais saudosista, gostar de termos antigos, aí ele lasca lá. O número quântico azimutal é quanto, né? Quando ele perguntar é quanto, ele quer saber o valor disso aqui, ó. Aí tu vai fazer assim, o carinha que estudou em outro lugar, o professor não falou que é azimutal, ele vai perguntar o que é azimutal, né? Esse nome azimutal vem de algo mais profundo, vem de um parâmetro estatístico, mas também físico-químico, tá? Que é o número de azimuth, tá? Que foi um estudioso, tá? Nessa área de atomística, tá bom, pessoal? Não muito mencionado aqui no ensino técnico médio, mas importante para a química quântica, para o modelo do mecânico quântico, né? O modelo do átomo mecânico quântico, tá? Então, o número quântico principal
é o nível, o número quântico secundário é o subnível. Quanto é que vale o número quântico principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto vale o número quântico secundário? Vale 0, 1, 2, 3 e vale mais. Tá? Vale mais porque a gente tem subníveis G, H, I e J. Bom, professor, vai ter questões falando dos subníveis G, H e J? Dificilmente, tá? Mas as questões pedem muito o número quântico secundário. Ok, pessoal? Então, por exemplo, a distribuição eletrônica do cloro, nós temos então aí a terminação aqui em 3p5, né? Então, 3p5, subnível mais energético e o mais estéril. Uma coisa importante, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui e vou também fazer isso aqui e vou dizer para vocês outras coisas importantes sobre esse elemento, né? Então, essa aula aqui nós vamos aprender tudo sobre distribuição eletrônica, tá? Tudo sobre isso e também eu vou começar a inserir as informações importantes acerca da distribuição eletrônica. Vamos mais, nós precisamos de mais. Olha só, vocês estão vendo que esses dois subníveis estão no mesmo nível, né? Estão no mesmo nível. Então aqui eu tenho esses 2 elétrons e tenho esses 2 elétrons, esses 5 elétrons. Esses 5 elétrons e esses 2 elétrons estão no mesmo nível. Como eles estão no mesmo nível, a gente diz que estão na mesma camada, tá? Camada e nível, né, são sinônimos. Então, a gente vai dizer que esse nível 3, a gente vai falar que esse nível 3, a gente fala na química que isso é a camada de valência. A camada de valência. Então, o que é a camada de valência para um elemento químico? Presta atenção. O que é a camada de valência? A camada de valência é a sua última camada, tá? Camada de valência. Muito bem. Quantos elétrons de valência tem o cloro? Então, essa é a camada de valência. A camada de valência é a última camada. Não é só a última camada. Ela é a última camada ocupada por elétrons. Última camada ocupada, tá? Então, tem que ter elétrons. Ok, pessoal? Muito bem. Como é que a gente representaria isso? Tem uma maneira, professor, da gente representar isso? Tem uma maneira sim, pessoal. Existe uma maneira sim. Para a gente poder concluir esse raciocínio, a gente também vai recorrer a uma outra coisa. Presta atenção aqui, nessa forma de representar, como é legal. Olha só, na tabela periódica existem muitos tipos de elementos químicos. Existe um grupo de elementos químicos chamado gases nobres. Os gases nobres são elementos químicos que têm estabilidade, são estáveis, tá? Eles não fazem ligações químicas tão facilmente com outros elementos para formar substâncias, variedades de matéria. Não, eles não fazem, tá? Eles fazem reações químicas em condições especiais, até fazem para formar alguns compostos, porém em condições especiais, tá? Não em condições naturais, como os demais elementos fazem, e formam todo tipo de variação de matéria que nós temos no nosso planeta, né, no nosso universo. Tá, pessoal? Muito bem. Esses elementos gases nobres, eles têm, então, uma estabilidade. E aí, diante dessa estabilidade, nasceu a comparação de estabilidade dos elementos com os gases nobres. Tá? Então, eles servem de parâmetro de comparação. Vamos ver, então, como é que é. Eu vou mostrar a vocês primeiro o grupo dos gases nobres, tá? Vamos ver aqui, então, o grupo dos gases nobres. Nós temos, então, os principais gases nobres são, nós temos o hélio, nós temos o neônio, nós temos o argônio, tá? O criptônio,
o xenônio e o radônio. Ok? Primeiro período da tabela periódica, tá? O segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, esses são os 6 elementos, tá, iniciais da tabela periódica da família dos gases nobres. Ok? Os números atômicos são 2, aqui 10, aqui 18, aqui 36, aqui 54 e aqui 86. Beleza? Então, aqui são os gases nobres, grupo 18. De acordo com a nova numeração da tabela periódica, esse grupo é o grupo 18. Já faz um certo tempo que a IUPAC utiliza essa numeração, tá, galera? Numeração corrida da tabela periódica. Então, a tabela periódica ela vai do grupo 1 até o grupo 18, tá? Depois vamos falar de cada grupo de maneira que eu for soltando os exemplos, nós vamos falando de cada grupo, tá? Ok, esse grupo gases nobres, ele agora serve de base para nós, tá bom? Eu vou ensinar vocês uma coisa bem legal. Então, grupo dos gases nobres, ok, grupo que serve de base, base de estabilidade. Esses elementos são estáveis, não fazem ligações químicas, não precisam se ligar a outros átomos. Eles podem viver sozinhos, formando, então, substâncias monoatômicas. Aí, os seus gases, né? O gás argônio, o gás criptônio, o gás xenônio, é uma nuvem, tá, de átomos e não de moléculas. Tá? O gás argônio que acende lá na lâmpada fluorescente é uma nuvem de gases formado por átomos de argônio. Claro que tem ali N átomos, mas é uma nuvem onde as partículas individuais são monoátomos. Tá? Não são moléculas, não é moléculas biatômicas, triatômicas, não. São apenas os átomos reunidos. As forças que unem são bem fraquinhas, eles têm interações ali, mas bem fraquinhas, e eles ali formam aquela nuvem gasosa que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe, tá? Inclusive fornece essa luz branca que está clareando aí a sua sala nesse momento, tá, pessoal? Muito bem. Olha que coisa interessante. Como é que a gente pode, então, mostrar, como é que a gente pode se valer disso aqui para mostrar o átomo de cloro de outra maneira? É o que eu vou ensinar a vocês. Eu vou ensinar a vocês uma coisa nova chamada, preste atenção, configuração. Ó, quando nós distribuímos os elétrons de um átomo, a gente fala de configuração ou então distribuição eletrônica, tá? Distribuição de elétrons, eletrônica. Mas eu quero mostrar a vocês a configuração eletrônica CERN. Opa, coisa boa aqui, ó. Só o professor Marcelo Rodrigues aqui vai mostrar isso a vocês, tá bom? A configuração eletrônica CERN. O que é que significa CERN, Marcelo? CERN significa interior, casca, miolo. O que vem primeiro é o CERN. Qual é o cerne do problema? Qual é o cerne da questão? É o que é mais importante, é o que define. Tá? A configuração CERN vai fazer com que a gente pegue a família dos gases nobres, que está lá, vamos pegar a família dos gases nobres e utilizá-la para abreviar a distribuição eletrônica dos elementos comuns, tá? Dos elementos comuns. Como? Vamos lá, olha só. Se eu contar 2 mais 2 mais 6 dá 10, ó. 2 mais 2 mais 6 dá 10. Aqui dá 4 com 6, 10. 10, 17. A gente tem um gás nobre com o número atômico 10. A gente não tem um com o número atômico 17. Como a gente tem um gás nobre com o número atômico 10, eu vou então pegar, vou aproveitar a distribuição do cloro. Ó, estou falando do elemento cloro, pessoal. Vou pegar o elemento cloro de novo, ó, Cl17. Vamos pegar o elemento cloro. Ao invés de escrever isso aqui, se aparecer assim, neônio, entre colchete. Se aparecer entre colchete o símbolo do elemento químico, gás nobre, tá? Tem que ser gás nobre, tá bom, pessoal?
Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou substituindo esses 10 elétrons pela configuração do neônio. Tá? Aqui então tem 10 elétrons, 10. E o que sobra? O que sobra a gente coloca, normal. Então, 3s2, 3p5. Pronto. Essa seria a distribuição eletrônica, tá? Na forma cerne para o cloro. Professor, essa distribuição é boa ou não? É boa, pessoal, é ótima. É boa por quê? É mais elegante, né? Você abrevia tempo, abrevia espaço, você mostra o que tem antes do que tem aqui, tá? E eu dou uma ideia do que esse elemento precisa ou não mexer para poder atingir a sua estabilidade. Por exemplo, falei grego, vou traduzir. Se esse elemento cloro tem uma distribuição aqui dentro parecida com a do neônio, quer dizer que esses elétrons aqui, ó, esses dois e esses 6, esses elétrons que eu abreviei aqui com neônio, são elétrons que esse átomo não vai mexer, tá? Porque são elétrons que estão já estáveis, porque eles já formam uma configuração de um gás nobre, tá? Então isso dá uma ideia do que vai acontecer no futuro com o cloro. Então o cloro não vai mexer nesses 10 elétrons. Se ele tiver de mexer em elétrons, ele vai mexer naqueles 7 que estão ali, na camada de valência. Olha que legal. A gente separa aqui duas coisas. Só quem mostra isso é quem? Só quem mostra isso sou eu. Só quem mostra isso aqui é o professor Marcelo, tá, galera? Então, ó, a gente tem aqui o quê? Cerne. E aqui de verde, para ficar tricolor, né? Ó, para ficar aqui tricolor, verde, vermelho e branco do quadro. A gente tem o que aqui? Valência, camada de valência. Ok? Então, um elemento vai mexer nesses elétrons? Jamais. Jamais esse átomo irá mexer nesses elétrons. Poderá mexer nesse aqui. Poderá mexer nos elétrons de valência, que são os elétrons que estão na camada mais externa ou na última camada. Tá bom? Ok. Legal. Existe uma maneira ainda, né? Existe uma maneira ainda que a gente pode mostrar como é que seria o átomo de cloro. Como é que o átomo de cloro está, por exemplo, como é que o átomo de cloro se mostra na natureza? Como é que ele se mostra para os demais? Ele se mostra assim, ó. Quem falou sobre isso, sobre a disposição dos átomos na natureza, como se mostra, como é que se mostra os átomos? Foi Lewis, um grande químico chamado Lewis, um estudioso das ligações químicas. Lewis disse que cada átomo se dispõe para os outros com os seus elétrons de valência. Os outros elétrons que esse átomo não quer mexer, ele vai esconder e vai dizer, ó, nesses aqui eu não mexo, eu mexo nesses aqui. É mais ou menos uma comparação grosseira de que se você for um colecionador de figurinhas, de álbum de figurinhas, você vai guardar aquelas que você já completou, né, as figurinhas que você já completou, você vai guardar, e você vai para a rua, ou você vai agora, tem internet, né, você vai entrar em contato com outros colecionadores, como? Mostrando as figurinhas que você pode trocar, figurinhas repetidas, né? No caso, a comparação grosseira se dá porque eu não estou falando de elétrons repetidos, mas eu estou falando do que pode ser trocado, do que pode ser negociado. Tá certo? Então, como é que o cloro se apresenta? Apresento-lhes a vocês a notação de Lewis. Quando a gente for usar o cloro, tá? Um átomo do elemento químico cloro, a gente vai mostrar ele muitas vezes com os seus elétrons de valência, que são 7. Vamos aqui representar os elétrons por essas bolinhas. Então, ó, são 7 elétrons de valência que o cloro tem. Então, estamos aqui com esses 7 elétrons de valência. Essa é a notação de Lewis para o átomo de cloro. Muito interessante, né, pessoal? Essa é a notação de Lewis. Ok.
Ok, então vocês já aprenderam a distribuição eletrônica com um átomo neutro, que é o cloro, a distribuição CERN, utilizando a configuração do gás nobre, e a notação de Lewis para o cloro. Olha, o cloro ele está numa família que é a família dos halogênios na tabela periódica. Vamos então agora que estamos aqui, a gente vai agora fazer uma comparação da família dos halogênios com a família dos gases nobres e ver o que, é que a gente pode ainda tirar disso aí, tá bom? Uma magiquinha, olha a mágica. Passada a magiquinha, deixa eu desenhar para você aqui algumas coisas. Olha só, vamos ver aqui a família dos gases nobres, né? Já está aqui. Vamos ver a família dos halogênios. Presta atenção, elemento químico argônio está aqui. Do lado dele tem o cloro. Então, nós temos aqui o cloro 17. Tá? Depois do cloro, nós temos o bromo. Bromo é 35. Depois nós temos o iodo. O iodo é 53. E nós temos aqui o astato, que é 85. Tá? Antes do cloro, nós temos o flúor. E o flúor, o número atômico é 9. Tá certo? Ok. Esse é o grupo dos halogênios, tá? Esse é o grupo 17. Tá certo? Então, o grupo dos halogênios. Grupo 17. Ok. Professor, não tem nenhum halogênio aqui no primeiro período? Não, não tem. Primeiro período só tem hidrogênio e hélio. Tá, pessoal? Só tem hidrogênio e hélio. Então, olha só. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato fazem parte de uma família. Tá? Se a gente testar a distribuição eletrônica para esses elementos, a gente vai encontrar coisas interessantes. Tá? Coisas bem interessantes. Eu quero que isso fique de exercício para vocês. Mas, ó, se eu fizer a distribuição eletrônica do flúor, o flúor tem 9 elétrons. Ele tem menos elétrons do que o neônio. Quem antecede o flúor é o hélio. Então, preste atenção. A distribuição do flúor vai ser, ela vai ter o hélio, que o hélio tem 2 elétrons, tá? E ela vai terminar em 2s2, 2p5. Tá certo? Comparem essa distribuição com a do cloro, que vocês vão ver que coisa interessante, tá? Comparem. Aí nós temos a distribuição do cloro, que eu já mostrei, certo? Distribuição do cloro, neônio, 3s2, 3p5. Temos a do bromo. Quem antecede o bromo é o argônio, tá? A distribuição do bromo vai ter o argônio, tá? Aí ela vai ter 4s2, aí ela vai ter aqui 3d10 e 4p5, ok? Professor, entrou um subnível 3D aí no meio, por quê? Nós estamos seguindo o diagrama de flecha, o diagrama de energia. Então, esse 3D, ele está entre justamente o 4s e o 4p, tá? Professor, qual é a última camada de energia aí? A última camada continua sendo 4s e 4p. Como é que eu sei qual é a última camada? Olhem no número quântico principal. Olha aqui, ó, o nível. Então, ó, 4s2 e 4p5 são os subníveis da última camada. Ah, então 3D. 3D faz parte da terceira camada. A gente vai pegar um elemento desse e vai distribuir, tá, galera? Olha só. O iodo, o elemento que vem antes dele, gás nobre, é o criptônio. Ele vem antes do xenônio, tá? Então, não posso colocar aqui o cerne do xenônio. Tenho que colocar o cerne do criptônio. Então, para falar do iodo, vou colocar, então, ó, o cerne do criptônio. Então, o cerne do criptônio que é 36. 36. Aí, 5s2, 38, tá? 4d10, 5p5, ok?
E por último, o astato. O astato a gente vai colocar o cerne do xenônio, que é 54, 6S2. Então, 54. Aqui vai ficar um pouquinho maior, tá? 6S2 aqui no caso, ó. 54, 56, tá certo? 56, 54, 56, 66, 80, 85, tá bom? 54, 56, 66, 80, 85, tá? Aqui, na verdade, a gente vai trocar, tá bom? Vamos trocar aqui um pelo outro. Vamos botar 4F14 na frente. 4F14 e 5D10, tá? Ok. Beleza. Pronto. Mas percebam, ó. Percebam. 5 e 5 são os maiores valores. Percebam. 6 e 6 são os maiores valores. Então, esses subníveis que estão no meio, eles não são da última camada. Eles não são na camada mais externa. Então, agora eu quero que vocês observem isso, ó. 2 mais 5, 7. 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 Então, todos os elementos do grupo dos halogênios, eles têm na última camada, na camada de valência, 7 elétrons. Essa é uma propriedade, tá? Não de todos os grupos, tá, pessoal? Mas essa é uma propriedade de alguns grupos da tabela periódica, tá? Quando isso acontece, é bem legal, porque a gente tem como agrupar esses elementos, tá? Quando isso acontece, é bem interessante que tem como a gente prever as ligações químicas desses elementos e prever outras propriedades, tá bom? Professor, eu não entendi esses subníveis que apareceram por aqui pelo meio. Basta você pegar o diagrama de flechas que a gente fez e a gente pode explicar. Professor, mas eu não sei fazer o diagrama de flecha. Como é que faz o diagrama de flechas? Vamos pela segunda vez entender? Ó, você tem um nível lá. Primeiro, nível 1. Você tem um nível 2. Nível 2. Você tem um nível 3. Nível 3. Você tem um nível 4. Nível 4. Nível 5. Nível 5. Nível 6. Nível 6. Nível 7. Nível 7. Não tem como errar e não tem que decorar, tá? Não tem como. Não precisa. Nível 1. Só tem um subnível. Um S. Cabe quantos elétrons? 2. Nível 2, tem quantos subníveis? 2. É só lembrar disso. Cada nível tem N subníveis. Cada nível N tem N subníveis. Nível 3, tem 3 subníveis. 3S2, 3P6, 3D10. Qual o segredinho? Coloca um embaixo do outro. Ó. S embaixo de S, P embaixo de P. Ó, 4S2, 4P6, 4D10, D embaixo de D, 4F14. Beleza? 5 subníveis, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, F embaixo de F, e 5G, 5G18. Vou parar por aqui, tá? Para vocês entenderem a distribuição. E agora, professor? Agora, Marcelo, ó, diagonais. A primeira diagonal, a segunda. Como é que eu faço as diagonais, Marcelo? Comece fazendo as diagonais partindo do subnível S, que o resto ele vai arrastar, ó. Ele arrasta aqui, ó. Arrastou. Arrastou os outros, ó. Mas
mais fácil do que tudo, galera. Isso aqui é muito fácil, beleza? Ó, olha, beleza? Só esse pouquinho aqui eu vou fazer, tá? Como é que é a ordem de distribuição, Marcelo? Como é que é a ordem, para ficar legal? Desce, vai para o começo da outra. 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 Vai até o final. A seta é o fim dela. E o início é aqui, ó. Fim, início. Beleza? Vamos ver a distribuição eletrônica. E isso que eu quero mostrar a vocês, como isso é interessante. Vamos ver a distribuição eletrônica, por exemplo, de um elemento desse que você não entendeu. Tá? A distribuição do iodo, por exemplo, 53. Como é que eu distribuo o iodo, Marcelo? 53. Vamos botar aqui o iodo. Eu quero distribuir o iodo sem ser no formato CERN. Vamos lá, ó. Começa. Tenho que colocar 53 elétrons. Começa. 1s2, depois 2s2, vai contando, depois 2p6 e vai contando, depois 3s2, vai contando, 3p6, a outra lá embaixo, 4s2, subo, do 4s2 eu subo para o 3d10, tá? 3d10, desço o 4p6, beleza? Aí vou descendo por 5s2. Aí vou subir, ó, do 5s2, vou subir para o 4d10, né? Do 5s2 subo para o 4d10. 5s2, 4d10. E depois para o 5p. Aqui eu vou contar, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. 36, 38, 48, vou colocar 5. Né? 48 com mais 5, 53, tá? Legal, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 53. Professor, dá um trabalho fazer tudo? Dá um trabalho. Por isso que eu posso fazer isso aqui, ó. Por isso que eu pego tudo isso aqui, ó. Ó, eu pego tudo isso aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 e digo que tudo isso é criptônio. É a configuração CERN. O iodo vai mexer aqui? Não. Ele vai mexer aqui. Ele vai mexer propriamente, ele vai mexer nisso aqui, ó. 5S, 5P. Por quê? Porque são os dois subníveis que pertencem à última camada. Esses dois subníveis compõem a camada de valência. Professor, e o subnível 4D? O subnível 4D ele está aqui, né? Está aqui, mas ele não faz parte do CERN, pessoal. Ele não faz parte daqueles elétrons do CERN, tá? Existe como o iodo negociar esses elétrons? Não, ele não vai negociar, tá? Ele também não vai negociar esses elétrons, tá? Eles não fazem parte do CERN, mas como aqui eu estou com a camada fechadinha, 4D10, ele também não vai negociar. Ele vai negociar os elétrons da última camada. Preste atenção numa coisa bem interessante. Os átomos, eles são formados por uma eletrosfera, que a gente estudou que é formada por níveis e subníveis. É como se fosse uma casca de tronco de banana, né? Tem aquelas, né, uma por dentro da outra. É como a nossa pele. Nós temos vários níveis da pele. Nós temos várias camadas da pele. Onde é que a gente troca sensações? Né? Na camada mais externa, né? Aqui na camada mais externa que a gente troca sensações. Então, o átomo também. O átomo ele vai proteger, até o último caso, ele vai proteger os seus elétrons das camadas mais internas. Qual é a camada mais externa? É a última. É essa onde ele vai experimentar as trocas de energia, tá? E também as ligações químicas, as capturas de elétrons, as perdas de elétrons, tá? Tudo vai acontecer na camada de valência, tá certo? Agora, só para finalizar, vou fazer outra magiquinha, vou voltar como é que a gente faz a distribuição eletrônica de um átomo que perde elétron e de um átomo que ganha elétron. Olha a magiquinha, que agora a gente vai fazer outra coisinha para encerrar essa aula.
para encerrar esse nosso grande encontro virtual, vamos falar um pouquinho, por exemplo, aqui, desse átomo aqui, ó, desse elemento químico. Vamos falar um pouquinho sobre o elemento químico que pode ser, por exemplo, pode ser o manganês. Manganês é um elemento que tem número atômico 25. Tá? Esse aqui é o manganês. Vamos distribuir os elétrons do manganês. Tá? Vamos distribuir sem a necessidade de ser cerne, né? Primeiro, sem ser cerne. 1s2, 2s2, 2p6. São 25 elétrons, tá, pessoal? Um elemento neutro, 2p6. 3s2. Acompanhe no diagrama de flechas. 3p6. Ó, já coloquei 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Vamos para os 20 elétrons, 4s2. E aí temos o 3D. Depois do 4s2, temos o 3D. São 25 elétrons. Então aqui, professor, cabe 10, né? Cabe 10. Se cabe 10, cabe 5. A gente só quer 5. A gente não quer 10, tá? A gente só quer 5. Você só coloca o valor para completar a distribuição. Então, ó, 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Essa é a distribuição desse elemento chamado manganês. Manganês é um metal que forma diversos minérios importantíssimos, tá? Para a nossa indústria. Tá, pessoal? Olha só, coisa interessante sobre o manganês. Manganês tem, então, uma camada, 2, 3. Aqui é a quarta camada. Esse subnível faz parte da terceira camada. Faz parte. Mas ele ficou ali por conta da energia. Olha que interessante. É um subnível que está na terceira camada, mas ele tem mais energia do que o subnível da quarta camada, que é o 4s. Eita, professor, você disse pra gente que quanto mais distante do núcleo, mais energia tem, não é isso? Como é que um subnível 3D tem mais energia do que o 4s? Tá? Aí eu vou responder a vocês assim. O subnível 3D, ele tem mais energia do que o subnível 4s por conta da complexidade das suas elipses. Tá? O subnível 3D, ele é formado de várias elipses com formato geométrico muito mais excêntricos do que o subnível S, que é esférico. Tá? O subnível 4s, ele está mais distante do núcleo, só que ele é esférico. Então ele tem esse problema, tá? Da sua simetria. O subnível 3D, ele está num nível abaixo do 4s, porém a forma geométrica, e aí eu quero que vocês pesquisem sobre isso, ó. Forma geométrica dos subníveis D. Subnível D, tá, pessoal? Porque pode ser 3D, 4D, 5D, 6D, né? Então, pesquisem sobre as formas geométricas do subnível D. São muito mais complexas. Como assim, Marcelo? Elas fogem do núcleo, elas fogem muito mais da região que está na mira do núcleo. É um subnível que está numa camada anterior ao 4, porém a forma geométrica desses subníveis não está tão exposta ao núcleo como o subnível 4s, que é esférico. Tá certo? Se vocês também têm dúvida quanto à energia, se eu não conseguir convencer vocês, faça aquela continha de juntar o número quântico n mais L. Vamos juntar aqui n mais L, ó, n mais L. Quanto é que dá n mais L aqui? O que é n mais L? 4 mais, no caso, S é 0. N mais L dá 4. O que é n mais L, Marcelo? Número quântico principal mais número quântico secundário. Quanto é que vale S? L não vale 0 em S? 4 mais 0 igual a 4. Aqui, ó. Quanto é que vale n mais L aqui no 3D? Presta atenção. E façam a revisão, ó. Quanto é que vale n mais L aqui? 3, D representa 2. 3 mais 2, 5. Olha que legal.
N mais L igual a 5. Ou seja, subnível 3D tem mais energia do que subnível 4S. Sim. Tá, galera? Como tem mais energia, o que é que vai acontecer? Esse aqui vai estar na frente, na distribuição eletrônica. Tá? Porém, é um nível anterior. Beleza? Vamos agora, em face dessa descoberta, a gente vai dizer o que cada subnível é. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos brincar aqui com as nossas descobertas. Pessoal, o subnível 4S é o que está na última camada, né? Esse aqui não é a última camada, né? O último nível, né? O nível mais externo. Então, esse 4S é o subnível mais externo. Presta atenção. Subnível 4S é o que pertence à última camada. É o subnível mais externo. Esses elétrons estão no subnível mais externo. Entretanto, esse é o subnível mais energético. Ok? Subnível mais externo é aquele onde eu tenho o último, né, o maior número quântico, que são os últimos elétrons daquele átomo, a camada de valência, né? Porém, na distribuição, como segue a ordem das flechas, tá? A ordem das diagonais, esse é o subnível mais externo. Quem é que vai definir, professor? Quem é que define quando um átomo desse for se ligar? Quem é que define? Quem define é o subnível mais externo, tá? Então, o que vai acontecer com o átomo de manganês é definido sempre pela camada de valência. Tá, galera? A camada de valência. Camada de valência. Ok. Ok. Então, eu posso dizer o seguinte. Eu posso dizer que o manganês, Mn, ele tem 2 elétrons lá na camada de valência. 2 elétrons na camada de valência. Tá certo? Essa é uma coisa importante que a gente conheça. Tá? Por quê, Marcelo? Porque isso pode ter consequência. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência do manganês por ele ter uma camada mais externa com menos energia do que uma camada mais interna? Qual é a consequência disso? Primeiro, a sua camada de valência vai ser, tá, a sua camada mais externa, como eu falei a vocês na última explicação. Entretanto, esse subnível mais energético vai trazer algumas outras consequências que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Tá certo? Então, para a nossa próxima aula, a gente vai partir desse carinha aqui, manganês, como exemplo para entender o que acontece agora com um átomo que apresenta elétrons mais externos e elétrons mais energéticos em camadas diferentes, tá? Pessoal, valeu por ter ficado até aqui e fiquem bem com saúde. Até mais. Química de plantão, hein?